A Shirley não tem mais a pochete. Ah, você perdeu? Ah, não. Agora todo mundo vai esnobar, né? Gente, hoje é minha. Ah, não acredito. E eu vim com poucas hoje também. Ah, mas Vim é com duas. essa? É essa? Narcisismo. Introdução ao narcisismo. Eu- Eu mando pra vocês, né? E é porque na verdade só pra Por gente que os fechar eu meninos preciso... ficam quietos e tudo embolado lá, hein? Eu Porque tenho são uma homens, bira não com pode os falar. troços. Por que vocês não se misturam com as meninas? Eles são homens. Ah, tá. Meninos não o clube brincam do com bolinho. meninos. Meninos não brigam com meninos. Pessoal, Não, e ficam quietos, isso é o pior da só agonia. para um esclarecimento na questão do narcisismo, aquela plantinha chama narciso por um motivo. Ela é planta que dá à beira de rio. É verdade. E o narciso, no mito do narciso, ele morre na beira de um rio. Como ele é filho de uma ninfa, então as ninfas fazem todo o cortejo dele e diz a lenda, então, diz o mito, que a partir da morte dele, naquele lugar onde ele morreu, porque ele seca, né? Há uma parte do mito diz que ele afoga. Sim. E a outra diz que ele morre ali seco, olhando, esperando se apaixonado por ele mesmo. Então, no local que ele está, então, nascem todas essas plantas que vão se chamar narciso, plantas de beira de rio. Certo? Bom, narcisismo é uma das coisas mais mal compreendidas no nosso contexto. A Leslie lembrou agora que teve um postzinho onde colocaram exatamente esse quadro que vocês estão vendo na TV e embaixo colocaram o Facebook. Onde eu fico tentando fazer o meu selfie e me ver o tempo todo. A gente chega numa academia e vê a pessoa malhando não para ficar saudável e não porque é necessário para a saúde ou para uma estética básica, mas para que o outro veja. Então, quando a gente começa a ter Você não vai essas tirar percepções... foto hoje? Nossa, Hã? você não vai tirar foto, nossa, desse bolo? Ai, mesmo, né? Com bolo, né? Viu? Exato, Peraí, quanto pedaço? Aproveitar para pegar mais um pedaço. Vamos matar a Milena de desespero? Vamos. Quem faltou foi a A mulher Milena. tá abandonando a gente? Não é o meu filho? Não, ela precisou Olha lá. ficar com o filhinho dela. 1, 2, 3, 7. Um, dois, três. Eu vou mandar com amor a Milena. Eu aqui no cantinho, né? Cadê eu? Todos estão ali, né? Estão, né? Vai pra lá agora. E o... Tá faltando o Luiz. O Luiz eu acho que não poderá mais vir nas quintas. Ele estava me explicando se teve uns probleminhas, né? Então, dentro do nosso conteúdo, que a gente vai ver sobre isso, para a gente começar a compreender um pouquinho desse quadro, todo o conteúdo do nosso material é o que é narcisismo, as relações do narcisismo com a pulsão e a libido, as relações entre o autoerotismo e o narcisismo e a escolha objetal, a questão do ideal do ego, aí fechamos o narcisismo primário e confrontamos ele com a questão do narcisismo secundário e a comparação entre narcisismo e os estados normais e entre narcisismo e as afecções psíquicas. Então, para a gente só recapitular um pouquinho do gancho daqui que a gente começou a discutir semana passada, um dos pontos mais importantes refere-se à distinção entre narcisismo primário e secundário. A gente vai precisar ter isso bem fresco na nossa mente e daqui a pouquinho a gente avança nisso. Já e na parte que a gente viu, aqui eu estou com um problema porque o cabo quebrou, alguém quebrou, não contaram para o pessoal do condomínio. Cheguei ontem para dar aula, cadê cabo? Aí eu devolvi o cabo para eles, mas também não providenciou o meu, né? Aí eu ia trazer o data show, aí chega lá, monta o data show, fala, a gente vai discutir o texto. Esqueci que eu tinha pouco texto. Eu falei, vai ser mais difícil nisso. Mas a TV acho que vai conseguir trazer um pouquinho de luz para a gente sobre isso. Esse texto de Freud é um dos textos onde começa-se a falar do narcisismo como uma estruturação do ego. Vamos primeiro caminhar na seguinte perspectiva. Nós temos uma ilusão de que nós nascemos com toda uma estrutura psíquica pronta. Essa é uma ilusão que a gente acaba tendo. Por exemplo, quando eu nasço, essa é uma pergunta que eu já fiz, vocês já responderam, mas só para recapitular. Quando eu nasço, eu sou o quê? O bebê acabou de nascer. Dentro da estrutura psíquica, vamos pensar tanto na primeira tópica quanto na segunda tópica. Tanto na primeira, lembra qual é a primeira? Não, essa é a segunda. Primeira, isso. Consciente, inconsciente, pré-consciente. Na primeira tópica, eu nasço em que instância? Como é que está essa divisão na minha psique?
ela está dividida em consciente, consciente e pré-consciente? Não está. Então a minha psique ainda está em construção. Pelo prisma, pela ótica da segunda tópica, o id, ego e superego, esse serzinho que acabou de nascer, que quer sobreviver, que tem pulsão de vida, e essa pulsão de vida é a junção então da autoconservação vinculada ao acolhimento, ao apoio. Essa pulsão de vida acontecendo, esse bebezinho é o quê? Id puro, só tem id ali. Só tem algo em que ele vai o tempo todo desejar, mas é um ser desejante, um desejo praticamente canibalístico. A criança mama não para se manter, quer dizer, se ela mamasse simplesmente para acabar com a fome, ela mamaria e cessaria. A criança, ela esvai o seio, ela mama enquanto ela der conta de sugar. Ela não para, ela não tem limite. Ela não tem id puro, ela não tem freio para dizer assim, é até aqui, certo? Bom, por que a gente precisa localizar isso? Se eu não nasço com uma relação com a realidade, com um vínculo com a realidade, quando é que isso se estrutura? Eu preciso fazer duas distinções aqui. Momentos em que eu não tenho em mim nenhum nível de objeto e momento em que eu começo a construir objetos. Então, quando eu nasço, eu sou simplesmente aquilo que é percebido de mim mesmo, mas não numa relação com a realidade. Não existe realidade. O bebê nem abriu os olhos. Ele não tem senso do que está acontecendo. Então, não existe objeto construído. Nesse momento, a gente vai chamar isso de uma relação anobjetal, de um estágio anobjetal, não de uma relação porque não é com o outro. Quando a gente fala de narcisismo, nós estamos falando de alguma coisa que é posterior ao momento anobjetal. Então, se a gente olha, por exemplo, uma pessoa border, a gente talvez esteja lidando com uma pessoa cuja fixação, cuja fratura, cujo trauma tenha acontecido numa fase anobjetal e não objetal. E é por isso que o border terá dificuldade em lidar com o outro, se colocar no lugar do outro, perceber as coisas como o outro e acabará tendo uma aparência de perversão sem serem perversos. Porque eles têm a noção de culpa, etc. Então a estrutura não é de perversão. Então a gente precisa entender que a construção narcísica é uma construção já de maturação. Mas como é que acontece o narcisismo? Se a gente diz assim, nossa, fulano é imaturo, ele é narcisista, a frase não está bem colocada. Porque quando eu sou narcisista, eu já estou caminhando numa maturidade. Porque o narcisismo precisou acontecer para todo mundo. Quem não teve narcisismo não se construiu como pessoa. Quais pessoas não foram construídas como pessoas, não são sujeitos, não são seres desejantes? Quais? Qual estrutura? Psicóticos. Então, assim, se eu não quero me ver, me pegar, me resgatar a partir de um narcisismo, eu teria que ser psicótico. Vamos pegar uma criança com 2, 3 meses, ela tem um rompimento com a realidade e nós temos aí uma possível origem de um autismo. Nós vamos pegar uma criança até um pouco mais madura, uma criança com 5, 6 meses de idade, onde o estádio do espelho não está sendo construído ainda, e aí ela tem toda uma fratura, um problema, e por conta disso dá a clivagem do ego naquele momento. Nós temos uma criança cujo ego não está estruturado. Falar de narcisismo é falar de construção de ego, e todos nós temos ego. Então nós temos um momento na construção da nossa psique. Nós nascemos com id, aos 3 meses começamos a introjetar o que é externo, o objeto, mas numa situação onde nós e o outro estamos misturados. Com 6 meses e começa a haver uma construção de um corpo. Continuamos ainda com a percepção de sermos desejo do outro, mas com o corpo separado. É aquilo que Lacan colocou do estádio do espelho. Então, com 6 meses de idade, e apenas com 6 meses que a criança começa a se identificar como um corpo separado, para terminar de fechar isso com 18 meses de vida. Aí ela consegue perceber que há um corpo. Certo? Então, isso é origem de narcisismo. Querem falar alguma coisa até aqui? Vocês lembram até qual parte da apostila nós fomos, Flávia? Acho que foi até aqui, não é?
Rebeca, eu posso deixar com você para você avançar na tela? É só você jogar para cá. Então, estamos na tela narcisismo. Eu estou na tela narcisismo é normal. Vê se você localiza ele. O que é narcisismo já foi, então? Uhum. Acho que a gente chegou até aqui, não foi isso? Uhum. Foi aqui? Narcisismo é normal ainda não? Não, acho que nós ficamos primeiro aqui. Achou? Bom, Eu acho que foi só aqui. É normal. narcisismo é Vai normal. aparecer ainda a diferença do egocentrismo? Sim. Vai aparecer ainda? Vai, Tá, vai. então vou guardar. A gente vai trabalhar essa temática também. Tá. Bom, o primeiro ponto que a gente precisa frisar é isso. Dizer que alguém é narcísico é elogiar, né? Que é narcisista. Depois a gente vai identificar a questão do narcisismo secundário, é outro campo, né? Então, em 1914, com o texto Introdução ao Narcisismo, Freud introduz formalmente o conceito de narcisismo e examina o lugar ocupado por ele no desenvolvimento sexual normal. Um processo de masturbação infantil é um processo narcísico ou não? Acho que Pode não. avançar a próxima tela. Claro. Eu acho que não. Parece sim. Parece não. Olha lá, narcisismo não é autoerotismo. Então, a construção de um vínculo de sexualidade ligado ao outro, será um processo narcísico, poderá ser. Mas o processo em que eu não internalizo algo em mim e me realizo comigo mesmo, esse é um processo de autoerotismo. No momento em que o bebê coloca o dedo na boca e suga o próprio dedo, esse ato dele sugar o dedo, esse chuchar, né, que é chamado por Freud de chuchar, não tem nada a ver com a Xuxa. Ou, talvez a Xuxa tenha a ver com o chuchar, né, é outra história. Mas esse não pensei besteira. Mas esse ato da criança, ele é um ato autoerótico. E o autoerotismo não está vinculado a outra pessoa. É como se eu dissesse assim, eu não conto com ninguém, eu preciso contar comigo mesmo. Então depois vai se perceber quando o menino faz xixi na cama, quando ele chupa o dedo, tudo isso ele está enfrentando um problema, está ansioso com esse problema, e aí ele não consegue achar a solução fora dele, numa relação objetal com o outro. Lembra? O outro aqui é a mãe. Ele está tendo que resolver, ele resolve no próprio corpo. Então as diferenças entre narcisismo e autoerotismo, elas são estudadas e explicadas fazendo-se referência aos conceitos que agora vai ser introduzido de narcisismo primário e depois a conversão em narcisismo secundário. Daqui a pouco a gente vai definir melhor essas palavras, tá? Narcisismo primário e secundário. Quando a gente fala de narcisismo, a gente tem que entender o seguinte: existe investimento libidinal. Se a gente fala de autoerotismo, não há investimento libidinal. Então vamos pensar em libido como prazer, vamos pensar em libido como algo que eu vou investir. A pessoa que entra no processo de depressão, por isso que eu preciso do conceito de narcisismo para entender os adoecimentos. Quando a pessoa está deprimida, ela tende a um retorno a um conceito anterior à formação narcísica, que é de autoerotismo. Então ela se fecha, ela se enclausura, ela não quer contato com as outras pessoas. E todo esse ato de abandonar o outro é uma tentativa de voltar ao momento, ao nirvana dele, né? Ao momento em que ele e a mãe e o outro são um só, então não há relação objetal. Porque a gente tem a ilusão assim, se há um desejo de eu voltar a ser um com a minha mãe, então é um desejo de uma plenitude onde eu sou feliz. Não, há um desejo do momento em que eu nem existo. Essa relação com o outro não existe. Então, o investimento libidinal, se ele começa a recuar, e aí vem uma percepção de Freud nesse texto, é que quando eu encontro desconforto, problema, um trauma, a pessoa que a gente estava comentando agora há pouco, enfrenta um problema muito grande familiar, e por conta desse problema, o mundo não dá conta de retornar para ela prazer, e ela não dá conta mais de investir nas coisas externas, ela começa a fechar, a investir cada vez mais em si mesmo. E como a energia investida em si mesmo, ela começa a trabalhar no processo de autoerotismo, ela desinveste a parte objetal. Não é narcisismo. É um narcisismo extremamente primário que tende esse autoerotismo. Então, quando aquela pessoa está buscando uma autoimagem no outro, ela ainda está no estágio mais maduro do que o depressivo que está no narcisismo bem primário.
Então, nas explicações sobre o narcisismo, Freud passa a considerar os investimentos libidinais como a introdução dos termos libido egóica e libido objetal. Libido egóica, eu tenho prazer comigo mesmo. Objetal, no outro. A outra tela já. Aí, Freud, então, introduz também os conceitos de ideal de ego e da instância de observação de si, os quais serviriam de base para o que depois veio a designar-se como superego, uma nova instância da personalidade da segunda tópica. A gente precisa entender a formação narcísica para compreender também a terceira parte da tópica. Lembra? Eu nasço e na minha construção, eu começo a ter contato com a realidade. Então vamos imaginar que esse plástico aqui é gerado, e ele é gerado como uma coisa amorfa, sem forma nenhuma, e no contato com o ar é que ele vai começar a se tornar concreto. Então vamos imaginar esse quadro, né? Algo etéreo, algo gasoso. E ao momento que esse gás entra em contato com oxigênio, etc., ele começa a endurecer. Isso é a formação de um ego. Se isso não acontece, se eu não tenho contato com a realidade e não começo a fazer o contato com quem não sou eu não construo limites. Se eu não construo limites, eu não sou alguém. Então, se a gente perceber um serzinho que está se estruturando e ele não está capacitado neurologicamente, fisiologicamente, a perceber o mundo, quer dizer, por todas as formas da gente conhecer o mundo, eu estou incapacitado, eu não consigo construir o segundo ponto da minha formação tópica, da segunda tópica, que é o ego. No momento em que eu formo o ego, esse meu ego, ele não é cerceado, limitado por nada. Por quê? Porque eu não tenho assim, opa, esse aqui é o meu ego, aqui não sou eu. Nesse primeiro momento não está acontecendo isso. Na verdade, essa criança está crescendo, ela só existe onde o ego é expandido. O terceiro momento disso é o momento em que esse ego se dobra sobre si mesmo. É nesse texto, Introdução ao Narcisismo, que Freud vai introduzir o assunto ligado ao superego. Onde ele vai falar assim, que em determinado momento, o ego é o ego mesmo que, internalizando os valores externos, se constrange, reprime, diz o que tem que ser certo. Então não é alguém de fora que diz, olha, você tem que fazer isso. A ética não é uma ética externa. A ética humana ela é construída pela internalização dos valores externos na construção do ego. Então é esse próprio ego que se dobra. Por isso eu tenho então um ego e um superego, uma parte do próprio ego que se coloca sobre a outra. Então o narcisismo é a fonte, é a origem de tudo isso. O superego vai se originar no momento do Édipo, edipiano, mas que parte do meu corpo, da minha psique, toca na questão edipiana? O meu ego. E aí é que acontece essa dobra. Entenderam como é que Freud vai construindo? Fica mais fácil a gente depois perceber toda essa construção de por que o superego me molda e ele não molda com valores externos. Por que eu não preciso que as coisas sejam erradas lá fora, mas eu internalizo dentro de mim um conceito ético de certo e de errado? Eu construo o meu mundo, a Klein vai trabalhar essa temática também de forma bem clara. Eu construo o meu mundo externo, dentro de mim. Então, quando eu olho para o mundo fora de mim, objetal, eu tenho a noção de que eu estou vendo algo estranho a mim. Essa é a noção que a gente acaba tendo. Por quê? Porque nós damos conta de entender o nosso ego, os nossos limites e aquilo que está fora, não é isso? Lembra quando a Melanie Klein, que vocês já estudaram a Melanie Klein, e quando ela deixa muito claro que a organização externa ela tem a ver com a minha organização interna. O meu mundo fora nada mais é do que uma expressão do meu mundo interno. Tudo acontece dentro de mim. Se eu estou triste dentro, eu verei um mundo triste. Se dentro de mim eu me sinto perseguido, eu verei um mundo de perseguição, esquizoparanoide, etc. Lembra que a gente viu um pouco disso? Então, assim, a base toda é essa base que Freud levanta. Não pode ser ao contrário? Em que sentido? O mundo, tipo assim... O mundo me influenciar? Isso, no sentido de, tipo assim, por exemplo, vou pegar o exemplo da minha paciente. Sim. Ela sempre fala assim, porque eu preciso do incentivo, ela fala. Que meus pais me olham como se eu fosse fracasso, meus pais me olham como se eu não tivesse sucesso, meus pais... sempre assim.
ou ninguém me incentiva. E daí eu tive a sensação que eu caminhava ao contrário, que o externo, tipo assim, o olhar dessas pessoas estava ditando como ela estava se sentindo. Por que ela enxerga isso no mundo fora? Por que ela é capaz de enxergar isso lá fora? Porque dentro ela encontra correspondência. Entendi. Eu não sei se é verdade, não sou perito nisso, mas dizem que gato não sente determinado paladar de algumas coisas, né? Não sei se alguém aqui tem gato em casa, eu tenho alguns tipos, não sei se é que tipo de carne, alguma coisa, que se você der pro gato ele não tem aquele paladar. Já ouviram falar sobre isso? Não. Mas assim, as papilas gustativas dele não estão aptas a sentir alguns determinados gostos. Então se você dá ou não aquilo, ele não sente. Por que ele não sente? O externo, ao não ser percebido, ele não existe? Existe. Ele existe. Mas se não é percebido, para o gato que não sentiu, não existe. Nós não enxergamos algumas matizes, alguns tons de cor. O fato da gente não enxergar, eles não existem? Não. Nós é que não captamos. Então, pegando esses exemplos do mundo físico, o que a psicanálise vai ter a percepção? O mundo não é tal qual ele é para mim. O mundo é tal qual eu construí dentro de mim. Então, a criança, ela cresce, ela se estrutura de dentro para fora. E ela vai conhecendo o mundo, tateando. Não é tateando, não. Tateando, né? Tocando, conhecendo, percebendo. Essas percepções são construídas dentro, de forma narcísica. Eu trago esse mundo e construo dentro de mim. Por que isso é fácil de ser percebido na psicanálise? Porque as relações objetais não foram construídas. Até 3 anos, né? Mas até 6 meses de idade, a criança sequer sabe que tem corpo. Tudo que está acontecendo fora está acontecendo dentro dela. Então, até 3 meses, todas as coisas, o clima, a fala, a discussão, os problemas, as alegrias, não estão acontecendo fora dela, ela está assistindo. Tudo está acontecendo dentro dela, porque ela é tudo. Com 3 meses, ela começa a se perceber como pessoa. Com 6 meses, ela percebe que ela tem um corpo, mas está tudo dentro da realidade dela, ela não construiu o objeto ainda. O objeto vai ser construído a partir do momento em que ela começa a criar o eu dela, e aí ela faz relação objetal, eu e o outro. Mas quando ela faz isso, ela já construiu um mundo dentro dela. Ela já construiu as cores desse mundo. Agora, essas cores desse mundo, ela vai sempre levar para onde ela está. Essa sua paciente, por exemplo, se ela sente que as pessoas ou a perseguem, ou não estão bem com ela, é porque ela construiu dentro dela essa sensação. Ela percebe isso. Então, ela percebe com base numa história antiga. Sim. Então, por exemplo, se o olhar do pai é tipo de por exemplo, uma pessoa que ela diz que o pai dela olha para ela como se ela nunca fosse ter sucesso profissional. Então, é ela, como se ela tivesse essa crença de que não vai ter sucesso, e daí ao olhar para ele, ela enxerga essa realidade. Essa é a lente que ela montou do que a gente vai chamar de imaginário. Lembra a imagem especular? Sim. Ela não confere com o real. É porque nós temos a tendência, nós somos seres racionais, né? Então nós temos a tendência de imaginar que as coisas são de determinado jeito. E a gente tenta fazer com que as pessoas enxerguem daquele jeito. E as pessoas não enxergarão o mundo tal como o mundo é, mesmo que isso é inacessível. Isso é uma questão até filosófica, né? Eu não consigo compreender o outro porque eu não sou o outro. Eu não consigo entender as coisas porque eu não sou as coisas. Só as próprias coisas podem se compreender. O problema é que, para a psicanálise, essas coisas humanas também não conseguem se entender porque elas foram clivadas, divididas. Então, no momento em que eu me deparei com desconforto, com a restrição, para eu dar conta de coexistir com o mundo, eu tive que recusar aquilo que o mundo recusava. Então, assim, no momento que o meu ego percebe que a existência dele depende da aceitação, da correspondência com o mundo externo, ele se dobra, por isso que eu estou frisando com vocês, ele se dobra, então uma parte do ego fala, porque senão a gente não vai conseguir existir nesse mundo. Então esse é o nosso limite. Então o movimento sempre é de dentro para fora. De dentro para fora. Então não tem como eu fazer uma construção externa para influenciar, principalmente se a pessoa está caminhando no processo de depressão. Vindo para o narcisismo primário. Porque vai ter o narcisismo secundário,
em que eu já construí o meu ego e agora eu preciso me projetar nesse mundo. De forma até mais madura, uma relação objetal. Tem a ver com todo o olhar do outro sobre mim, mas é mais maduro. Se eu recuar para o narcisismo primário, eu estou voltando para um momento onde eu não estou construído como sujeito, não há desejo, não é só o desejo de um ser desejante. Eu não sou uma pessoa, eu não sou um indivíduo ainda, eu sou um amorfo, um nada. Não é nem quadros de psicose, é um quadro de anobjetal. Então, assim, é por isso que a Melanie Klein, nesse ponto, ela vai ser muito feliz quando ela vai trabalhar bem essa questão de que o meu mundo interno que vai dar o tom do que está externo. É por isso que a análise transacional vai ser feliz quando diz assim, eu estou ok, você está ok. Então não adianta nada a gente chegar para um paciente, o paciente chega assim e fala assim, eu não estou bem. Vai, mas como você não está bem? Olha, o sol está brilhando. Você veio para cá, olha, onde é que você mora? Eu moro ali na Palha. Nossa, você mora numa área nobre de Londrina? Como é que você não está bem? Você tem 2 filhos, 3 filhos, você tem um filho, você tem um marido que te ama. Você está apontando coisas externas que não tem naquele momento referências para ela. Por quê? Porque se ela está num processo de depressão, é por isso que voltamos àquela tela, investimento libidinal. Onde é que o prazer dela está investido? Como nós não temos só pulsão de vida, mas temos pulsão de morte, nós também podemos estar investindo em coisas negativas, em autodestruição, destruição do outro que está dentro de nós. Então, o processo de depressão é um processo de aniquilamento do outro, mas o outro está embutido dentro de nós. Olha, o mundo narcísico é uma busca de trazer de fora para dentro, para a construção. E agora, quando eu faço esse caminho de destruir quem eu internalizei, eu me perco. É mais ou menos aquela história de você tomar um remédio para matar a bactéria e o remédio é tão forte que mata você. Aí tem um aquáriozinho e começou a ter bactéria no aquário. Então aparecia lá umas manchinhas brancas, a minha filha vai lá, aí é tal coisa, aí de repente não, é bactéria. Aí quando a gente foi comprar o remédio, o rapaz falou assim, esse remédio é tão forte, que muitas vezes mata todos os peixes que estão lá. Então cuidado, talvez seja bom até tirar o peixe, coloca um pouquinho de remédio, põe o remédio no aquário e depois devolve os peixes para lá. E foi exatamente assim, colocamos o remédio e metade dos peixes morreram. Então, algumas vezes o remédio é tão forte para você matar um invasor que ele te mata. Então, muitas vezes a pessoa tem um problema tão grande com o outro que num processo de resolução narcísica do problema, ela trouxe o outro para dentro de si. Há uma confusão entre o outro e eu mesmo, uma confusão de ego e de objeto, objetal, e nesse momento eu me agrido como se eu fosse o outro. É o caso do suicídio. Quando eu vou me matar, talvez eu não esteja me matando. Talvez eu esteja matando o outro que eu trouxe para dentro de mim, com quem eu me identifiquei. E por que eu me identifiquei com o outro? Porque o outro carregou um pedaço de mim. É o outro, mas é você mesmo. Exatamente, é o outro que sou eu. Aquela questão do objeto libidinal, vê se eu entendi a questão do processo de depressão certo. Tem o objeto lá libidinal que você investe energia, é como se você engolisse ele, é isso, né? Exatamente. Tá, então perde-se a referência do externo e eu trago, a minha libido fica solta, é aquela brincadeira que eu fiz já nas várias aulas do ranho, né? A aula nojenta, né? Então assim, é algo pegajoso. Esse dia eu estava no arquivo lá do meu trabalho e eu estou procurando os processos lá, de repente eu bati a mão num negócio escuro assim. Quando eu bati a mão, eu falei, meu Deus, é uma ratoeira. Já viram a ratoeira e baratoeira de cola? É pegajoso, é uma coisa, aí não sai aquela cola. Na hora que eu bati a mão, ficou grudado na minha mão. Porque assim, o rato vem andando, tem uma isca para ele, o rato bateu a patinha e ficou ali. Então é essa. Aí você chega, e se você chegar no dia seguinte, o rato está vivo lá e não escapa de você. Barata nem se fala, porque pega tudo. Aí você vivo. Grudado lá. Não, aí você pega o ratinho, você leva lá pro mato, solta ele, né? Senão o Ibama vai te processar. Mas assim, então assim, o processo do luto e melancolia, quando Freud trabalha essa questão, ele diz assim, existe uma libido solta que perde o objeto, isso gera um descontentamento, uma raiva, um medo, uma angústia, mas o objeto é perdido. Essa libido, ao invés de ela ser reinvestida, ela não é reinvestida, a pessoa empobrece o investimento libidinal, objetal,
E aí, ao empobrecer, ela vem para uma fase narcísica. Recua para o mundo que está construído dentro dela. Esse mundo que ela está construído dentro dela, ao fazer isso, o fantasma, e não é o fantasma o espírito, mas o fantasma imagético, é trazido e identificado com a própria pessoa. Então a pessoa que eu odeio porque me abandonou, passa a ser eu mesmo. Então agora fica fácil de eu lidar contra essa pessoa que o meu superego me proíbe, mas o meu superego não me proíbe a lidar com essa pessoa que eu internalizei. Aí eu começo a me envilecer, me denegrir, me diminuir, e na verdade eu não estou fazendo isso contra mim, é contra a pessoa que eu internalizei. Isso é luta e melancolia. Só acontece isso porque há uma estrutura narcísica acontecendo. Entenderam por que então, que a gente quem não teve a estrutura narcísica, no caso do borderline, então ele não tem depressão? Não há o quadro de depressão, na verdade, não, na borderline não vai ter depressão. Não vai ter? Não, porque a estrutura toda é histérica. Nós temos a oralidade acontecendo. Sim. Então o trauma aconteceu no momento em que o narciso não aconteceu. Então ele não dá conta de se colocar no lugar do outro. As relações objetais estão aleijadas. Calma que ficou um buraco. Como que então entra o narcisismo para a histeria? Não, o narcisismo é uma construção da minha psique. Uhum. Se eu tenho uma fixação no momento da minha formação narcísica, eu teria uma estrutura histérica. Não porque é narcísica, mas é por causa do momento. É histérica, é oral. Uhum. Então, assim, os histéricos são orais ou fálicos. Uhum. Os obsessivos, anais. Uhum. Então, se 2 anos de idade ocorre uma fixação, a minha estrutura será histérica. Eu vou resolver os problemas como histérico. Uhum. E no momento em que o meu ego está bem resolvido ou não. Entendi. É que eu tinha entendido que o borderline ele não tinha essa estrutura narcísica. Ah, não, ele tem. Só ele tem. Tá, Só que aconteceu, a não tinha. fratura deve ter acontecido no momento anterior ao narciso ter acontecido. Tá, então, entendi. ao enfrentar problemas, para onde ele recua? Ele recua para um momento onde o outro não existe ainda. Uhum. Entenderam a dúvida da Rebeca? Que é bem pertinente, é bem interessante. Vamos imaginar uma pessoa que começa a enfrentar problemas. Ela vai enfrentar com a estrutura clínica dela, com as defesas que ela construiu. Bom, o problema é que ela aprendeu a se defender no momento em que sequer existia ego. Então, se o ego não existe o objeto. Então, ela não consegue se colocar no lugar da outra pessoa, ela não consegue ter essa percepção, esse investimento no outro. E é nesse sentido que, essa é uma teoria, tá, sobre border. É nesse sentido que o border começa a se tornar aparentemente perverso. Narcisismo e autoerotismo. A gente já viu isso. No narcisismo, a libido investe no ego como objeto. E no autoerotismo, há um estádio, a gente percebe um estádio anoobjetal. Né? As relações do narcisismo com a pulsão e a libido. Eu coloquei aqui com o tema o primeiro amor. Né? Você consegue avançar até o primeiro amor? Então, o primeiro amor. Tá? Quando o sexual também é autoconservação? Vamos tentar entender isso. Olha, Freud descreve, vocês estão com esse texto? Conseguiram achar isso no texto? Não, estou turista aqui praticamente. Não, mas eu distribuí 2 textos. Você tem o seu 3... Porque só tenta acompanhar. Quando o sexual também é autoconservação. Como assim? Freud descreve a formação alucinatória pela qual as primeiras experiências de satisfação se dão. É importante a gente entender essa palavra que Freud está usando, porque quando a gente for falar já falamos sobre isso, né? Mas quando a gente fala de psicose, olha só, Freud descreve a forma alucinatória pela qual as primeiras experiências de satisfação se dão. No momento em que as pulsões sexuais se apoiam na pulsão de autoconservação ou egóicas. Só uma partezinha, uma explicação. Quando Freud escreve esse texto, ele não trabalhou ainda a questão pulsional. Não existe a construção ainda de pulsão de vida. Existem várias pulsões na visão dele. Depois é que ele vai unificar isso a partir de Jung. A partir de uma observação de Jung, que ele entendia que havia uma pulsão só, é que ele vai ver todas essas pulsões se construindo uma só. Então, nesse texto ele fala de pulsão de autoconservação. No futuro ele vai desistir disso e vai dizer pulsão de vida. Tá? Eros e Thanatos. Mas nós estamos falando de um texto anterior a essa construção, a essa teoria pulsional. Ele vai dizer assim,
que o bebê alucina. O que é alucinar? Vamos resgatar a definição dessa palavra. O que é alucinação? Imagina algo ali. Não. Imaginar, ele imagina. Não. É mais forte que isso. Inconsciente? Não só ver. Ele pode ver, ele pode sentir. As sensações dele são enganadas. Então, o processo de alucinação não é de imaginação. E o processo o delírio é uma crença. O delírio é uma percepção, né, uma crença de que as pessoas estão contra mim, ou que as pessoas estão todas ao meu favor. Quer dizer, eu construo uma forma de ver o mundo. A alucinação, as minhas sensações são enganadas. Então, ó, Freud vai descrever uma forma alucinatória para a qual a primeira experiência de satisfação se dá. Quer dizer, enquanto o bebê sacia a fome, ele tem a sensação de acolhimento. Nós temos acontecendo aí a teoria do apego, que Bob vai trabalhar depois, que é o primeiro ano de vida da criança. Então, naquele momento em que o meu self está sendo construído, então é uma construção de self, ele vai ser vital para a minha existência toda. Então, a criança que depois de 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, enfrenta problemas, se ele nessa fase do apego, ele conseguiu se sentir pertencente, isso vai fazer com que ele consiga se manter uma pessoa com autenticidade. Percebe? O mundo, voltamos até aquilo que a Rebeca resgatou agora há pouco da Klein, né? A forma como eu construí no primeiro ano de vida a minha vida vai agora respingar para o resto da minha vida. Quando eu enfrentar problemas, se eu sou uma pessoa cujo self não está bem estruturado, eu não me sentia protegido, confortável no meu primeiro ano de vida, então agora eu me sentirei talvez inseguro no segundo, terceiro, quarto, 20º ano da minha vida. Enfrentei um problema, não está bem montada aquela idade. Agora, se naquela fase do primeiro ano foi bem resolvido, quando eu enfrento problemas adulto, eu tenho um referencial, eu tenho um pertencimento, eu sei qual é o meu grupo. Então eu não sou tanto, as minhas bases estão bem formadas. Então isso tudo, Freud vai dizer que há uma alucinação acontecendo. Qual a alucinação? De bem-estar, de satisfação de todas as minhas zonas erógenas. Quer dizer, ao ser protegido, acolhido, a autoconservação se resolve junto com o acolhimento. Então essas duas cenas se misturam e se tornam uma só. Isso que vai originar a pulsão de vida. Então é na percepção da existência do outro, nessa situação narcísica, é que eu me sinto confortável. A vida é gerada dentro de mim. Então assim, quando a gente fala de narcisismo, nós não estamos falando só de vaidade. Fulano é narcísico, ele se olha no espelho. Não, ele está falando de uma construção de jeito de ser. Uma identidade sendo construída. Vamos avançar mais um pouquinho? Qual que é o primeiro objeto de amor narcísico da criança? A mãe, né? Seio. Ilusão da mãe achar que ela é alguma coisa. Quem tem a mãe é o seio. A criança está impressionada com o seio. Depois ela fala, que legal, o seio tem uma pessoa aí, tem 2 olhos e tal, mas ela está de olho no seio. Verdade. Por quê? Porque no seio ela vai carregar a alucinação de conforto. Então o que ela vai fazer? Professor, aí nesse sentido não tem uma enganação, não? Tem. A alucinação é uma enganação. Sim, nos sentidos. Sim. Mas para ela sugar, ali ela concretiza uma realidade, não? Sim, mas depois, por exemplo, ela está sugando, está se sustentando, está mamando, certo? Ela está mamando e está sentindo o cheiro do leite e o toque da mãe, a voz da mãe, tudo está acontecendo aí com a mãe. Acaba o leite. A mãe continua falando. Ela tem uma alucinação de que ainda está sendo sustentada. E as mães que não amamentam? Tem a mamadeira. A gente está trazendo todo. Tem o colo. Aí você tem que dar todo o contexto. É o acolhimento. A gente está trazendo as coisas muito básicas, né? Mas não precisa ser o seio. É a presença. Porque naquele momento que a gente chama de seio, é o sustento. Então está se construindo 2 coisas: o apoio e a autoconservação. Aí que acontece, vamos pensar, tem Pavlov, lembra a história do cachorro que você toca a campainha, e Pavlov, e aí ele saliva. Quer dizer, a criança agora, ao escutar a voz da mãe, a mesma sensação que tem de estar nutrido acontece, mesmo não estando nutrido. É isso que Freud vai chamar de alucinação. É bem? Eu fiquei com uma dúvida em relação, por exemplo,
Porque você está associando agora a questão do alimento com a associação e tal. Isso. Por exemplo, eu estou atendendo agora lá no HU e eles, por exemplo, neném neonatal, eles não estão colocando uma madeira nem nada, por causa que senão se colocar o copinho, essas coisas, porque depois ele não pega no peito. Uhum. Então eles dão por sonda. Uhum. Como que daí esse processo de saciação com sonda não faz daí isso? Daí quando dá o peito depois... Mas a mãe tá ali, né? Mas ela tem? Não tem, Ainda não não tem? é pela sonda. Então, não, mas não há contato com a mãe, por exemplo, a história da mãe canguru, mãe, enfermeira, ninguém. A mãe dá. Tem normal, eu vi uma moça dando sonda e colocando... daí o dedinho vira essa coisa? Sim, a questão é o apego. Ela vai. A gente está tratando nessa situação, primeiro, que é uma situação mais grave, né? E outra que é uma situação ainda anobjetal. Ela não está construindo o outro. Entendi. Nesse momento é só ela. Verdade. Então, nós, por exemplo, até 3 meses a criança é o famoso come-dorme. Ela não se constrói. E a partir de 3 meses. Agora, isso pode persistir. Vamos supor que a criança com 6 meses está nesse quadro ainda. Então, nós temos uma situação onde tudo está muito comprometido. Depois isso vai ser sanado com o tempo. Vai trazer sequelas? Talvez sim, talvez não. Porque a criança tem a resiliência dela. Eu acho que a sonda aí se aproxima mais do corpo digital. É. Então talvez a criança perceba mais como um prolongamento. Eu já vi até de Ainda amamentar não que eles tentar. colocam um caninho, né? Porque pelo Mas aí que- a pelo- criança não é por injeção, né? Não é por... É no nariz. É no narizinho. tá. Eu fiz assim, mas é no nariz. É. Que, na verdade, o que eles falam que eles fazem isso porque agora o HU tá tudo da estimulação da amamentação, né? Pelo Porque seio se dá no e tal. copinho, aí automaticamente ela Ele identifica. para, não mais suga, ele para a questão de sugar. E até nisso dá pra gente ter essa percepção. Para de sugar. Então, por enquanto, ele não está sendo provocado a ter a percepção de que não precisa sugar. Para que depois ele faça esse caminho. Então, deve estar muito vinculado ainda nessa teoria do apego. Né? Entendi. Certo? Agora, com certeza a criança vai ter que, por meio da resiliência, refazer todo o espaço, que é uma situação traumática, né? Então, a ilusão da mãe de achar que a criança está apaixonada por ela É só um peito. é só um peito. E é interessante que isso vai carregar. Tá bom. Você é só um... Porque Eu lembrei daquelas cenas dos pais com teta. o Robert De Niro, né? Que ele manda fazer. Mas assim, Muito bom esse filme. o Entrando numa Fria. Isso. Ele manda fazer de A siliconezinha. teta. Então, assim, depois isso vai se intensificando, só que sempre no caminho de uma alucinação. Ao ter o outro, também tem um prazer. Olha, o Wander colocou a questão do engano. É um engano. Só que nós vivemos, na verdade, a gente vai chamar isso de fantasma. Mas eu vejo assim, que além dos seios, a criança quer outras coisas mais. Né? Mas elas vão sendo agregadas por associação. Eu supro a minha fome, eu mato a minha sede, o meu desejo. O único desejo, de fato, que está acontecendo naquele momento é fisiológico. Sim. Então, esse desejo acontece e, ao mesmo tempo, eu tenho conforto. Então, eu começo a vincular, conforto e saciedade. E aí eu começo a perceber que muitas vezes, todas as vezes que eu tiver conforto, terei a sensação de saciedade. Isso caminha para tudo na nossa vida. Por exemplo, algumas vezes as pessoas almoçam, comem, para ter a sensação de estar em família, porque aprenderam que estar em família é estar comendo. A gente estava agora há pouco aqui, eu tenho certeza que ninguém veio aqui, estou com fome. A gente cria uma rotina de comer, de estar aí passou a ser alucinação. A Tati não vem, meu Deus, a Tati não vem. O que a gente faz? Todo mundo se mata por bem em casa. Exatamente. Mas podemos nos reunir também sem o come, né? Sem o café. Mas você percebe que é difícil? Mas é difícil. Me descreva uma situação social agradável em que o comes e bebes não Não entra. tem um café, né? Pode não ter o café, mas tem a cerveja. Pode não ter a cerveja, tem o churrasco. Sempre tem alguma Pode não ter. coisa. Até a missa tem hóstia, tem Exatamente. Até em ambientes religiosos, vinho, né? Eles também têm o costume também de comer depois
né, também, né? Tem Todo um mundo texto que que sai fala do culto isso. vai. Tem um texto fora de falar isso, quando a gente come perto de pessoas que a gente gosta, é como se a gente estivesse se apropriando um pouco de cada pessoa. Olha. Nossa, É, tem que argumentar. Ah, não, a teoria é toda vinculada à questão do gozo, né? Ao ver o outro comendo, eu também me sacio. Eu tô achando que eu Tanto e a sua quanto. esposa estamos no caminho certo. Gente, isso é tão... Uma vez eu estava numa palestra, eu estava fazendo um curso com a equipe do PRVI, estava lá em Brasília, eles têm uma chácara, um lugar maravilhoso, eu até comentei com vocês que assim, o meu sonho de consumo era ter um local de retiro para a gente fazer o curso ali, porque é na beira de uma cachoeira, no coração de Brasília, ali perto do Catetinho, onde nasceu Brasília. Catetinho é onde o Juscelino ficava, né? E aí bem, praticamente quase em frente, uma chácara, você entra e é um buracão, você vai entrando, e de repente ali tem é uma fazendinha, na verdade. Fazenda, o tamanho de fazenda em Brasília é relativo, é diferente, né? E aí naquele tudo árido, tudo seco, de repente chega um lugar úmido com nuvens. E aí tem uma cachoeira. Para vocês terem ideia, a palestra, o curso todinho eu tive, tinha um fogão a lenha, então a gente sentia aquele cheirinho de fogão a lenha, os lanchinhos eram aquecidos no fogão a lenha, o chazinho, e nós tínhamos mantas. Então quando eu cheguei e falei assim, manta, todo mundo assistindo a palestra, cada um pegava uma manta porque estava frio. E era frio por causa do local. A temperatura caía. Por que eu entrei nessa história de contar de lá? Eu ia falar alguma coisa. Comida, Acolhimento. Vai fazer Mas eu perdi uma associação. Eu fiz uma divulgação tão grande no lugar que eu perdi o que eu estava falando. Você foi pra lá agora, né? Eu fui para lá. Você foi pra lá, né? Você estava lá, você estava alucinando agora, né? Alucinando. Mas assim, depois eu resgato o que eu queria falar, nem que seja na fita. Não, eu falei que estava falando com Freud, falou que se alimentar junto lá, né? Daí você. E cada um se pega um Apropria pouquinho um do pouco do outro. outro. Depois... Volta pra Londrina. Tem que voltar para cá, eu fiquei lá, mas tava uma delícia ali, né? Deu pra ver. Talvez seja essa associação lá do primeiro momento que vai fundamentar quase todo o conhecimento humano depois. Sim. Inclusive vai fundamentar a ciência também, né? Que vai trabalhar por aproximação, relação de causa e efeito, né? Então, de tanto que vai gerar o hábito, de tanto uma relação de A com B, de A com B, tal como naquele primeiro momento lá atrás, dos seios e da satisfação, e daí vai agregando coisas. Então tem o cheiro da mãe, do leite, isso aí produz um conhecimento, inclusive a ilusão daí, afetando os sentidos. Isso mais tarde vai ser transportado para todas as outras formas de conhecimento. Então você tem o cheiro de terra molhada, oba, está chovendo, e carrega para a vida. O processo é todo alucinatório, né? Eu carrego as impressões que não são mais reais, são fantasmas. E isso até é o inverso também. Por exemplo, a gente muitas vezes sente um cheiro, aquele cheiro não é bom. Por exemplo, se a gente sente cheiro de rosas, a gente fala, nossa, cheiro de velório, né? Cheiro de morte. Não é cheiro, não existe. Rosa não é cheiro de morte, mas te lembra o que você fez. Isso é um processo de alucinação. E o oposto também. Quando você fala de morte, talvez você sinta esse cheiro. Né? Então, assim, se você fala de limpeza, você pensa num cheiro de limpeza, jasmim, lavanda, limão, alguma coisa assim. É processo de alucinação. Bom, então a ilusão, depois eu resgato, não consegui resgatar isso porque eu estava falando não, né? Mas assim, quebramos então todo esse... Antônio, eu sempre lembro do pessoal sempre, as coisas às vezes sempre tem comida junto, sempre tem... Mas assim, mas não Também não é incrível. Eu chego até eu tenho que descobrir por que eu bloqueei, né? Tem um bloqueio. Mas voltando bem antes ainda, na história do seio, a ilusão que a mãe tem da criança ser apaixonada por ela, vai haver uma consequência, por associação, que é satisfação, seio, cuidado, seio, amparo, seio, dona dos seios, seio tem alguém, seio, mães, seio, sorriso. Então essas associações vão acontecendo e depois essas associações se preenchem e se fecham.
Então, todo homem, toda mulher que busca um parceiro, uma parceira, não busca ninguém além da mãe, vinculada à questão do seio. O homem ao buscar uma mulher, busca a mãe. A mulher ao buscar um homem, busca a mãe. O homem ao buscar outro homem, busca a mãe. Mas é mãe. A mulher é essa mãe do seio. É a mãe do seio. É a mãe que dá satisfação. Agora, você tocou num ponto interessante. E se a mãe não chama bruxa, a mãe é um monstro. Se a mãe abandona, se a mãe bate, como é que se constrói? Bob que vai trabalhar esse tema na teoria do apego. Então nós vamos ter pessoas que não conseguem ter empatia, não conseguem se colocar no lugar dos outros. Mas o que acontece com esse tipo de pessoa? Nós temos a formação talvez de psicopatas, ou de pessoas frias, pessoas que não têm ou uma psicopatia acontecendo, ou um quadro de apatia. Então, crianças adotadas, por exemplo, muitas vezes elas estão em quadro de apatia que precisam ser rompidos isso. Elas têm uma visão de mundo onde elas não conseguem fazer essa alucinação. 90% do motivo. Porque Não tiveram acolhimento no primeiro ano de vida. Não tiveram o quê? O acolhimento do primeiro ano de vida. Quando são abandonados. Então, isso Ou até a mãe que tem 2 filhos juntos, por exemplo, 1 ano de diferença. não, mas se no primeiro ano Já teve um. No primeiro Nesse ano ela caso, acolheu um, Não, eu no falo de segundo. atenção, acolhimento. Não é? Pode não, é acontecer. presença, basta ser presente. Ah, É o que se coloca hoje em dia é que não deve haver uma mudança de cuidador no primeiro ano de vida da criança. Mas é aquela coisa. É extremamente Eu também importante. sempre pensei A mãe, nisso. né? Mas a licença maternidade são 6 meses, né? Mas a tendência é que seja um ano. Não sei, a mulherada não vai trabalhar. Mas na Europa já acontece isso. No Canadá acontece de 2, 3 anos. Porque Sem você está formando remuneração. uma sociedade, né? Então é melhor ela sair de emprego, porque uma empresa vai ganhar a Não, mesma. o Estado. Não, tudo bem, o Estado banca, mas ela já vai sair daquela empresa. Uma empresa, você ficar 1 ano fora, quando você voltar, você já Mas tem. deve toda uma cultura do país entender que é assim que se constrói. Então, os países não têm essa visão diferente. Eu sei, mas uma pessoa que ela é forçada no seu ambiente de trabalho, quando ela volta, ela já não... É uma outra empresa. Outra empresa. São outras pessoas, outra empresa. Ela nem tá. Gente, pessoal, vamos focar, vamos voltar para cá de novo. Aquele filme lá, precisando. Foi falar em seio ou o que deu? Parece que a mãe rejeita aquela criança, não deixa ele chorar. Eu não assisti. Qual? Não, rejeita sim. Ela Ela deixa ele rejeita? chorando. Sim, rejeita. Né? E ele é o quê? Ele é psicólogo? Psicopata. Total, psicopata. Ele Que filme é? é para você, é lição de casa para vocês assistirem. Eu também vou ter que fazer lição de casa. Eu não assisti. Eu acho que eu já devo falar. Precisamos falar sobre Não, Kevin. marca numa folha. Tem no YouTube, tá, gente? Filmes. Esse é Tá. para Não, tem em todos os Precisamos falar sobre lugares. Kevin. Como que é? Em todos os lugares, tem em todos os Mas aí você vai marcar. É, depois eu quando se passo todos. se faz aí, essa construção Sobre do- Kevin. Vamos falar sobre Kevin. do psicopata, no caso, essa rejeição, que larga o menino abandonado, chorando, coloca aquela Ai, gente, eu divisória, não posso falar sobre isso. não dá o seio pro menino. Mas assim, não é. A gente precisa entender que isso é um indicador. Sim. Não é isso definidor de psicopatia. Não é uma Não. definição. Nós vamos estudar a perversão e a gente vai ver quando é que se forma a perversão, que é também no Édipo. Nós temos um quadro, né? Tá, vai ser interessante. Eu preciso assistir esse filme antes de fazer o módulo com vocês, para a gente trazer ilustrações a partir desse filme. Eu até compartilhei na aula de ontem, falei assim, eu devo ter uma resistência muito grande com esse filme. Porque eu já tentei começar a assistir ele várias vezes, me desmotivo de assistir. Né? Tem esse Anjo Malvado, você tem A Fúria de um Anjo, e tem esse, precisamos falar sobre o que é. A Ira de um Anjo é um fato real. Gente, vamos focar para cá, voltar para a sala. Vamos sair do nosso delírio, da nossa alucinação coletiva. Ó, por conta desse apoio, voltando para o seio, por conta desse apoio, o seio materno, que tem a priori a função de nutrição, torna-se o primeiro objeto de amor da criança. Se a gente busca o primeiro amor é o seio. É o que me nutre. Então, Fernando, o que eu ia falar, primeiramente, que é uma pergunta também, não é a mãe enquanto tal, é o seio enquanto tal e o quanto ele representa em termos de acolhimento
e etc. Aí no segundo plano, quem é que tem esse seio? Aí encontra-se... Aí alguém executa papel de mãe. Exatamente. E não então, função de mãe, papel então de mãe. A gente usa o termo mãe, mas não é propriamente a mãe. É um conjunto de combinações que daí depois no segundo plano a gente tem a mãe. E esse conjunto de combinações, dos seios, com o cheio, do leite e tal, tecnicamente até poderia ser outra pessoa que não do gênero feminino que fizesse essa função. Então, definir bem que é papel. A busca futura dessa perspectiva parece não ser exatamente pela mãe, mas pelo aquele conjunto de sensações. Isso. Perfeito. Você viu Exatamente vídeo que eu vi tão bonito? É isso que vai construir essa alucinação. Então o que acontece? No momento em que eu busco uma completude, que eu busco a mãe, esse sentimento de maternagem acontecendo, eu estou buscando o seio, estou buscando aquele primeiro momento. E assim, por mais desagradável que tenha sido, que é o que o Wander colocou, se a mãe é um monstro, né? Por mais, houve saciedade. Eu estava com fome e no momento que eu me nutri, algum apoio mínimo tem que ter acontecido, algum apoio mínimo, nem que seja a pessoa me pegar, me xingando aqui, me chacoalhando, toma logo essa mamadeira, desgraçado, não sei o quê, mas está acontecendo alguma coisa. Então a forma como eu estou lidando com esse acolhimento, isso vai resultar em mim algum nível de conforto. Essa é a matriz, e essa será a busca. É aqui que eu estou gerando o meu desejo, do qual eu nunca saberia o que ele é, que é o objeto A. Trata do Nirvana, né? O Nirvana é anterior. É anterior a isso. Então essa busca de completude, ela é no momento em que eu não senti essa fome. É no momento em que tudo era muito completo. Não tinha nem fome, né? Nem fome. Você ia falar, né? Não, eu vi um vídeo tão bonito, não sei se tem muita coisa a ver, mas é essa ligação. Uma mãe, ela teve o bebê acho que tinha uns 6 meses, a mãe morreu e teve morte cerebral e o coração dela foi doado para um rapaz, para um homem. E aí eles fizeram, a criança, filmaram lá um momento em que a criança chorando, aí o pai pega a criança, a avó pega a criança, e a criança chorando. Aí vem esse rapaz, pega a criança e coloca assim, e a criança para de chorar. E para de chorar e até fica tranquila, bem calminha. Isso é uma história verídica? Um ritmo do coração, uma sensação do corpo de parte do outro. Não, porque a família toda. É porque daí nós teremos outras buscas, outras explicações que não seriam da própria psicanálise. Assim, né? Aí o rapaz está longe, aí ele vem, entregam a criança chorando, ela sempre chorando, entregam para ele pega ela aqui assim. E aí, perto do coração, e ela para de chorar e ele fica bem calminho. Mas assim, talvez, eu acho que a sistêmica teria explicação melhor para dar do que a própria psicanálise sobre isso. Quer dizer, ele se colocou no lugar da mãe. Então assim, eu acho que a explicação, a psicanálise em si, acho que não traz uma explicação para essa situação. Mas a sistêmica sim. No sentido de que alguém se coloca, é a história do campo mórfico, né? A história de você criar uma situação onde você consegue se colocar no lugar do outro e assumir toda a energia do outro. Por isso eu falei, isso não é psicanálise. Mas tem as respostas da sistêmica, que acho que seria bem interessante. E 6 meses, né, neném? Gente, escolha de objeto por apoio. Você consegue colocar na tela aí? O apoio das pulsões sexuais. Quais são as pulsões sexuais do menino, do bebezinho? Acabou de nascer. Qual? Onde é que nós estamos? Sexuais. O apoio das pulsões sexuais. Só um leve comentário acerca do ponto que a colega levantou. Talvez em Jung pudesse estabelecer uma outra relação de compreensão mínima dessa questão. Sim. Não em Freud. Freud oferece alguns limites nesse sentido, né? Sim. Mas em Jung é o que mais vem de imediato em termos de psicanálise para tratar desses tipos de questões. Sim, porque a gente vai mexer com energia. Exatamente. Então nós temos um outro campo. Exatamente isso. Que onde a psicanálise não desacredita, mas ela não é autoridade para isso. A psicanálise junguiana, sim. Né? Mas também tem um outro vídeo que eu vi que eles fizeram, é uma música que dura uma hora. É porque nós temos todo o processo Eles gravaram
o batimento cardíaco de uma mãe. É isso que eu até ia falar. Por exemplo, Aí a criança a mãe tem que se afastar, alguma criança chora, é só colocar aquele som, a criança acalma. O batimento cardíaco da mãe. Porque, por exemplo, quando você vai hipnotizar uma pessoa, você leva para um processo de sugestão, você quer acalmar uma pessoa. Por exemplo, meu sobrinho estava chorando, minha irmã não aguentava mais, isso agora, no feriado, né? Eu peguei um metrônomo e aí eu fui equalizando o metrônomo. Você coloca batimento tanto, aí ela continua chorando, você vai reduzindo, até que ele tenha a percepção de que seria próximo ao coração da mãe que ele escutou por 9 meses. Aí automaticamente a criança se acalma. Então, essa possibilidade. Agora, eu não tenho conhecimento científico para dizer assim, aquele coração transplantado mantém o mesmo ritmo que mantinha no corpo da mãe? Não sei. Então, tudo que eu falar vai ser um chute. Então, se for, acho que essa explicação seria interessante. Falar assim, porque exatamente era o mesmo batimento cardíaco. Mas se eu perguntar isso para uma pessoa, uma pessoa mais vinculada a Jung, a questão da energia da mãe está ali. Se eu perguntar para alguém que trabalha com parapsicologia, existe o plasmada, o campo energético que está acontecendo. Então, se nós vamos ter, se eu perguntar para a sistêmica, eu vou ter essa questão de um campo que se coloca ali, onde aquele homem se coloca no lugar da mãe, né, em processo de gratidão, e aquilo transmuta, etc. Mas é interessante a gente ver a questão do apoio. Mas de modo geral, Orlando, a tese quase que de modo geral é que o bebê ele tem uma percepção espontânea, intuitiva, demasiadamente sensível, que ele filtra, que ele está aprendendo com tudo de forma muito espontânea, porém não sistematizada. A sistematização só vem depois com estágios cognitivos, né? Então é muito fácil o bebê é um inconsciente. De apreensão intuitiva espontânea ter memórias afetivas. E a gente vai memórias afetivas. A gente vai perdendo isso com... Na verdade, a gente perde isso com a clivagem. Quando o inconsciente é formado, isso tudo fica dentro desse inconsciente. É nesse ponto que a teoria junguiana vai agregar, porque esse inconsciente está disponível de uma forma muito universal, até o inconsciente coletivo. Come? Nós estamos reunidos aqui. Nós estamos reunidos aqui. Gente, o apoio das pulsões sexuais. Qual é a pulsão sexual do bebê? Sexual? É. Tem de morte, mas não tem nada a ver. Como você me pergunta um negócio Por que desse? você só faz pergunta difícil? Não, esse é um peguinha. Mas sexual mesmo. Qual é a pulsão sexual do bebê? Vamos lá, sugar. Qual é essa? Qual a zona erógena do bebê? A boca. A boca, é o sugar. Por que eu estou perguntando com essa ênfase toda? Porque quando a gente lê isso em Freud, sem sermos psicanalistas, a gente imagina a relação sexual. Não é isso que Freud está falando. Na verdade, ele está falando de pulsão libidinal ligada ao prazer, que naquele momento está na oralidade. Então, quando Freud fala de psicossexualidade, ele não está falando que o bebê faz sexo genital, mas ele está falando que tudo aquilo que vai estar vinculado ao sexo genital um dia, naquele momento está todo fixado, formado na oralidade daquele bebê. E o prazer é o mesmo, é a libido que está acontecendo. E essa libido vai ser o fantasma que dará origem aos prazeres da minha vida sexual. Fantasma, também no campo psicanalítico, a fantasia. Não vamos pensar em fantasma, assombração. Nossa, então tudo veio da mãe. Tudo da relação com a mãe, sim. Então, o apoio das pulsões sexuais nas pulsões de autoconservação implica que a pessoa ligada à alimentação, aos cuidados e à proteção, entra o que o Marcos colocou. A pessoa, se é homem, se é mulher, a pessoa ligada à alimentação, aos cuidados, à proteção da criança, fornece o protótipo do primeiro objeto de amor procurado. Aqui não tem primeiro. A proteção da criança fornece o protótipo do objeto de amor procurado. Não tem primeiro, eu que inventei. Eu fui enfatizar aqui, foi uma questão assim de...
Estágio anobjetal, nós já vimos, né? Do seio à fantasia, o autoerotismo se inicia enquanto fase no momento em que a pulsão sexual se separa da pulsão de autoconservação, a qual oferece sua meta e seu objeto. Ou seja, se separa de seu objeto natural. Um objeto, o autoerotismo caracterizaria o comportamento sexual em que o sujeito obtém prazer através da estimulação do seu próprio corpo. Masturbação. Bom, vamos colocar um entrave para vocês aí, um probleminha? O menino resolve se masturbar olhando uma revista pornográfica. E aí? Olha só. Autoerotismo. Não, olhando revista pornográfica tem que estar pelo menos na adolescência, né? É porque hoje em O dia, autoerotismo hoje em dia é a partir dos 4, 5, 6 anos. caracterizaria Nas escolas ainda. um comportamento sexual em que o sujeito obtém prazer através da estimulação do seu próprio corpo no momento que precede a convergência das pulsões parciais para um objeto comum. O menino pega uma revista pornográfica, se excita ao desejar o outro e aí resolve fazer a justiça com a própria mão. Certo? Esse é um processo, apesar de ser uma masturbação, esse é um processo anobjetal. Não. O menino, o jovem, o homem, o adulto, agora, ele acorda, se masturba. Descansa um pouquinho, se masturba. Vai fazer alguma coisa, se masturba. Enfrenta um problema, se masturba. E aí? Ele não precisa do gancho do outro mais. Qual é o processo que está acontecendo? Não tem narcisismo. O processo é narcísico. O processo é bem primário. Ele está recuando. Mas ele está recuando ao ponto de chegar num estágio anterior ao narcisismo. Aí não teria. Que é anobjetal. Eu não preciso do outro. Eu estou buscando em mim mesmo resolver os meus problemas, não buscando no outro. Igual chupar o dedo. Ao chupar o dedo, eu necessariamente não me remeto ao seio, mas ao sugar. Ah, não é o seio. Não, necessariamente. Não significa que todas as vezes que a criança chupe o dedo adulto, ele não esteja talvez se referindo ao conforto que ele sentia do seio da mãe e o apoio. Talvez sim. Mas a criança, no útero, ainda na barriga da mãe, ela chupa o dedo. Então, e é anobjetal, ela não construiu o objeto. Ela nasce, se deixar, ela chupa o dedo. Se não tiver seio, ela põe a mão, né? Você vê desenhos, fotozinho do menino enfiando a mão quase toda na boca, né? Vocês já viram esses quadrozinhos? Quer dizer, isso é anobjetal, porque não está construído o objeto. Por que eu estou fazendo essa ênfase? Eu recebi um caso uma vez, não foi meu paciente, mas eu acolhi o caso, em que o menino não parava de se masturbar. Não parava. Era compulsivamente. Ele estava machucado já. Então ele... Eu estou caindo. O pai chegava, batia na porta do banheiro, sai do banheiro... Qual idade? 16 anos. Não, sai menino, do banheiro, rapaz, né? E aí o menino saía, o rapaz saía e ia para o quarto. Ele não podia ficar sozinho. Se ele ficasse sozinho, ele não se continha. Então, Nossa, nós temos um quadro caótico. Agora, isso não é tão incomum acontecer. Não é tão incomum. Num processo de sofrimento, eu recebi uma paciente uma vez, ela falou assim, Orlando, posso te mostrar meu pé? Sim. Tirou o sapato, tirou a meia, não tinha mais pele. Homem? Uma mulher. Ela não tinha mais pele na sola do pé. O que ela fazia? Ela arrancava. Pedacinho por pedacinho. Colocava a meia e enquanto ela sentisse a dor, lembrei da sua paciente, né? Enquanto ela sentisse a dor, ela não sofria. Enquanto ela sentisse a dor no corpo, não havia sofrimento. Ah, entendi. Toda essa situação pode remeter a um momento em que eu não tenho vínculo nenhum com o outro. Por isso que os borders fazem essa busca. Entenderam onde é que se encaixa a questão border? No momento em que o meu corpo não está construído, por isso eu posso cortá-lo. O meu corpo não está construído. Então, não é o border que se corta? Alguns borders vão se cortar. Somente os borders não. A semana passada, a professora veio conversar comigo porque a menina dela, de 16 anos, tinha ligado na escola, na hora do almoço, falaram que era para a mãe buscar.
que ela tava com vontade não de se matar, mas de morder e tava com vontade de se arranhar. Muita raiva dela mesmo. Ela falou, olha pra mim, o que eu faço? Eu falei, vai buscar. Narcisismo primário acontecendo. Quando Caminhando. a criança fica puxando o cabelo. Na verdade, não está puxando o próprio cabelo, é porque está trazendo todo o investimento libidinal em si, e a raiva tem que se movimentar para fora, só que o fora passou a existir dentro, então ela começa a se agredir. Os autistas, quando eles não têm campo de expressão, quando eles não construíram um mundo externo, eles começam a se morder, eles começam a se debater, se jogam, não tem medo de altura, não sentem dor. Percebe? O corpo não está construído. Tá, ok? Posso avançar? Então, o autorautismo caracteriza o comportamento sexual em que o sujeito obtém prazer através da estimulação do seu próprio corpo, num momento que precede a convergência das pulsões parcial para um objeto comum. Essa fragmentação pulsional implica a ausência do ego, quer dizer, esse momento da minha existência, até 3 meses de vida, a ausência do ego ou pessoa como objeto total, sem referência a uma imagem unificada do corpo, a um primeiro esboço do ego, mas não a ausência de um objeto parcial na fantasia da criança. Objeto é parcial. Aí entramos, o Freud vai colocar como narcisismo, né? O narcisismo, então, as pulsões parciais, até então isoladas, então as pulsões de autoconservação, de vida, de apoio, de apoio. Lembra, Freud não tinha teorizado ainda uma pulsão única, eram várias, tá? Para vocês não pensarem, mas não tem só uma pulsão de vida e pulsão de morte? Essas duas pulsões? Freud não tinha teorizado desse jeito ainda. Jung já tinha proposto isso. As pulsões parciais, até então isoladas, reuniram-se numa unidade. Simultaneamente acharam o ego como objeto. Então eu tenho agora a existência desse que a gente vai chamar de ego-objeto ou subjeto. Está no quadro para vocês? Ego-objeto ou subjeto? Avançar até lá? Aí vem a introversão da libido. A introversão? Então, essa é uma frase do Freud. A este estado da libido deveria aplicar-se com exclusividade a expressão que Jung usa indiscriminadamente, introversão da libido. Tá? Então, Freud está pescando aqui em Jung, é o momento que eles estão juntos ainda. Né? A constituição então, do ego permite a libido tomar essa imagem como objeto total, ou seja, o ego seria o primeiro objeto da libido narcísica. Vamos tentar entender isso. O meu primeiro objeto de amor sou eu mesmo. Meu ego. Mas como sou eu mesmo? Orlando, você não disse agora há pouco que o primeiro objeto de amor é o seio? Sim, mas o seio é trazido como eu sendo parte de tudo isso. Então, eu construo um mundo externo construindo meu ego. Nós não estamos construindo um objeto. A imagem objetal, o mundo objetal, só é construído depois que eu construo um mundo egóico. Mas eu construo um mundo através do meu ego. Quando eu entro num processo de sofrimento, eu caminho para dentro de mim, porque é ali que eu me construí primeiro. É a zona de maior conforto que eu vou ter. Posteriormente, a pulsão sexual busca uma pessoa para se satisfazer. Dessa forma, as atividades sexuais infantis caminhariam para a escolha de objetos. Seguindo esse caminho, a libido desinveste o ego e investe objetos externos. Então, o que acontece? O momento primário da minha maturação, é sobre mim mesmo. E eu só começo a investir naquilo que não sou eu, se eu deixar de investir em mim. Faça o inverso disso. Agora, eu só consigo investir no objeto se eu deixar de investir em mim. E se eu fizer o inverso? Se eu começar a investir só em mim? Se eu tenho investimento egóico, vamos usar a expressão, se eu tenho investimento egóico, o meu investimento objetal é fraco. Mas e se o meu investimento objetal for fraco? Eu terei um investimento egóico forte, certo? E tendo investimento egóico forte, o mundo passa a ser desinteressante. É o quadro da depressão. É o quadro do narcisismo. Eu não estou
vinculado ao mundo, eu estou vinculado a mim mesmo. É por isso que quando a gente fala de narcisismo primário, a gente não está lidando com vaidade, a gente está lidando com pessoas cujo mundo é desinteressante. O narcisista, ele não investe no mundo fora, só investe em si mesmo. Então o processo é sempre sobre ele mesmo. É um processo de masturbação, é um processo de se fechar no história quarto. daquele menino que você estava contando, que você não terminou. Qual? Do teu paciente. Não, ele tomou um antipsicótico, né? O quadro dele é de mania já. Ele está no sofrimento intenso, ele não tinha controle sobre ele mesmo. E aí tem que diminuir. Obsessivo, compulsivo, um processo de loucura, era de bipolaridade, né? Então tem que ser cessado bipolar quimicamente. É compulsivo, é maníaco, depressivo, compulsivo. O bipolar. Sim, os episódios, ela tem episódio de mania. Né? Sim. Orlando, tem alguma relação disso com a fase do espelho, dessa parte do narcisismo? Sim. A fase do espelho é que vai precisar do narcisismo completo. O narcisismo estrutura meu ego. Tá. No momento que meu ego está estruturado, aí eu estou pronto para essa construção objetal. Então, o segundo momento do narcisismo é a fase do espelho. Exatamente O nada. segundo já é o Já fase. é. Tá, então é o momento, então, quando eu olho o outro como o outro. Sim, mas ainda estou preso nele. Eu olho o outro como o outro, mas ainda estando sob o mesmo desejo. Ainda se vê pelo olho. É nesse sentido que aí eu vou encontrar os narcisistas da academia presos a essa fase do espelho. Não é preso ao narcisismo primário, que é um processo de depressão, mas presos a um adoecimento do narcisismo secundário, onde eu preciso que o outro me reconheça como alguém. Calma, então essa questão do olhar no espelho é um certo adoecimento? É um certo adoecimento. Tá. E é uma prisão ao estádio do espelho, onde eu não estou construído de forma simbólica. Eu estou sempre buscando que o olhar do outro esteja sobre mim. Que é o olhar Então eu não consigo. Eu me construí como sujeito, mas esse meu desejo ainda está preso ao desejo do outro, preso. Não é o desejo do outro. Então, esse estágio narciso, o olhar da mãe. O olhar da mãe. Então, ele busca o olhar da mãe, Sim, no caso. o tempo todo. Então, se eu estou lá na academia e estou malhando para todo mundo me achar bonito, se eu vou para a festa, eu estou na festa para todo mundo me achar bonito, é o olhar da mãe que está ali. Como é que eu rompo isso no processo de maturidade? Quando eu não preciso que o outro diga quem eu sou. É o que Jung vai chamar de individuação, é o que Freud vai chamar, que Lacan vai chamar de subjetivação, né? De assujeitamento. Então eu Mas posso isso ser acontece na... Sujeitamento, desculpa. Isso tem que acontecer em que período? Isso começa a acontecer com 3 anos. Agora, mas o cara está com 20 adulto, anos. por exemplo, É porque ele está num processo de sofrimento, ele está voltando a usar recursos bem antigos. Tem gente que não supera nunca. Não supera nunca. É o famoso síndrome do Peter Pan. No grupo dos dois pais segurando os dois senhoras e segurando o olho assim, colocando na frente do outro. É como se o pai... Aquele desenho, aquilo é incrível, né? Qual? É um meio esquisitinho. Não, como se ele olhasse. Não, eles colocam, o pai e a mãe, cada um coloca um olho naquele... Assim, a imagem meio bizarra, mas é bem como se os dois tiram o olho e colocam na frente do olho do filho. O filho vê através do olho do pai e da mãe. O olho dele recebeu. E isso é um processo de imaturidade. Nossa, eu já fui... Mas como que acontece o narcisismo maduro, né? Que você chama? A gente vai chegar lá. Calma, é secundário. A gente vai chegar lá. Porque se eu te explicar agora, depois... Tá. Gente, vamos ver essa frase do Freud aqui, ó. Não, eu imaginei que enquanto ele olhar, tipo, se eu imaginei a criança, por exemplo, a criança tá olhando com a Tati. Aí como se a minha mãe estivesse vendo a Tati também. Como se fosse uma câmera. Mas é no sentido, entendi, como se ela fosse espiã. Isso. Não, é no sentido de que ela não olha com os olhos próprios. Entendi. Eu vou dizer a frase de um paciente meu. E essa frase, ele é bipolar. Eu estou até reavaliando a questão, eu acho que ele está mais para o campo até do border. É bem confuso, agora eu tenho, observando mais de perto a situação dele, tá, mas assim, ele fala assim, não deveria ter terminado tal relacionamento. E eu pergunto, mas por que você terminou? Porque minha mãe falou para terminar.
Só que na verdade não é isso, ele terminou porque ele precisava terminar mesmo. Então, conhecendo toda a história, tudo que aconteceu, chegou a um ponto que o relacionamento não... Mas como a mãe disse assim, não quero você com ela, ele usou o olhar da mãe para justificar, e hoje a culpa ele lança na mãe, ao invés dele reconhecer que a escolha foi dele. Então é um processo de imaturidade, é muito fácil entender que o olhar foi da mãe, e ele precisa entender que aquele olhar foi dele, na verdade, não da mãe, mas ele está usando como muleta tudo isso. O border também é maníaco depressivo, não? Não. O border não. São diferentes. Enquanto um está dentro de uma estrutura obsessiva, o outro histérico. Mas se lembrar... parecem, assim, é difícil. Isso me fez lembrar de um caso que uma professora minha falou, mas na verdade não isso, é a palavra, sei lá, veio aquela história de você sempre escolhe a sua mãe. Ela estava contando de um caso que ela viu que o paciente namorava várias mulheres e todas as mulheres eram a mãe dele, assim. Aí chega um momento que ele para assim e fala assim, quer saber? 100 mães agora. Aí a psicanalista pergunta, 100 com S ou 100 com C? Daí ele pensa, ai, 100 com C. Como abrir mão daquilo que a gente montou como alucinação de conforto? É interessante. O detalhe é que só o não do pai, né, é só o proibitivo de que a mãe não terás a tua mãe, só o reconhecimento disso é que me faz me recolher, só que aí é o caminho simbólico. Eu busco a mãe de alguma outra forma. É, sem mães. Não tem jeito, é 100 com C mesmo. 100 com C. Nós nos formamos, está o contexto ali? Desculpa. Nos formamos a imagem de um originário investimento libidinal, originário do ego, cedido depois aos objetos. Entenderam até aqui? Não. Não. Nos formamos, quer dizer, o meu ego, por isso que é importante Freud não perder essa perspectiva. Freud está falando como é que eu dou o nível 2 da minha formação psíquica. O nível 0, nível 1 eu nasço com ele, id. Como é que se cria o nível 2? Ego. Então o ego é criado a partir do contato do id com a realidade. Então nos formamos, quer dizer, o meu ego se forma a imagem de um originário investimento libidinal, originário do ego, cedido depois aos objetos. Quer dizer, o meu ego, no momento em que ele está bem inicial, ele vai trazer para mim uma forma de eu investir o meu desejo, o meu prazer. E essa forma como eu fiz dentro de mim é o que agora eu vou fazer com o outro. É por isso que entra aquela pergunta bem inicial, mas não é o mundo fora que diz como eu tenho que ser? Não, eu primeiro monto o meu vínculo egóico. Agora eu pego isso montado, o meu vínculo egóico, e eu imponho as mesmas regras, padrões para o meu vínculo com o outro, o objetal. Mas, considerado em seu fundo, ele persiste e é para os investimentos como o corpo de uma ameba é para os pseudópodes que emite. Nossa. Então existe toda uma modulação, uma ondulação. Então o movimento que eu faço dentro de mim é um movimento que eu vou fazer para fora. Se eu não estou bem dentro de mim e a minha relação comigo não é prazerosa, minha relação com o outro não será prazerosa. É como se fossem esses cílios, né, desses seres, desses protozoários, dessas amebas. Entenderam o que Freud está colocando? A frase dele ainda: as emanações dessa libido, prazer, desejo, sensação de prazer, aos investimentos de objeto, que podem ser emitidas e retiradas de novo, foram as únicas que nos saltaram à vista. Vemos também grandes expressões da oposição entre a libido do ego e a libido de objeto. Aí entra essa discussão. Existe uma libido egóica e uma libido objetal. Freud introduz o conceito de libido egóica e libido objetal, supondo uma relação de complementariedade entre ambas. Então, uma complementa a outra. Olha, uma relação inversamente proporcional, pois, presta atenção nisso, na medida em que aumenta o investimento do ego pela libido, ou seja, na medida que aumentam as condutas narcísicas, diminui-se a libido do objeto. Então, sempre inversamente proporcional. Ah, está escrito ali.
Inversamente proporcional, exatamente. Eu falei sem inglês. Então, todas as vezes que eu invisto muito na forma como eu lido com o mundo, eu invisto menos dentro de mim. Mas toda vez que eu invisto muito em mim, eu invisto pouco no fora de mim, no objetal. Então, esta se transpõe em libido egóica e fica impedida de fazer o caminho de regresso. Né? Quando eu enfrento o problema, eu estou enfrentando o problema, e aí eu me fecho, começo a fechar, aí é mais difícil eu voltar para fora. Então, nessa fala, por exemplo, daquela minha paciente que eu trouxe, que fala, eu sou um fracasso, tá entrando, então não posso já falar que tá entrando num processo depressivo. Sim. Está. Assim como uma pessoa que, por exemplo, fala ali em trabalho, estudo o dia inteiro, também não seria algo mais adequado, né? Em que sentido? Não pegando esse exemplo assim, de terapia, uma pessoa que se vê como inválida. Aí outra pessoa que não consegue enxergar a si mesmo, tipo, não consegue falar do interior, fala sempre de coisas externas. Isso, aí ela não consegue fechar dentro dela. Sempre vai estar fora. Isso. Quanto mais eu invisto fora, menos eu invisto dentro. Quer dizer, o ideal é o equilíbrio. Né? E aí, quando desequilibra, sempre vai dar um sofrimento. Sim. Eu gosto, mas eu te falei que está falando muito do caso, do que aconteceu com ela. Isso. Quanto mais ela fixar nisso, mais ela está fechando num nível de sofrimento e mais fora está ficando desconfortável. Agora não. Ela está, então quando se fala, se é bom fechando falar, no sofrimento porque dela. ela está falando só sobre aquele assunto. Ela tá... Que é a dor dela. Está vindo tudo para dentro. Então aí ela perde os vínculos das outras pessoas. A relação objetal. Está falando de uma pessoa que está enfrentando um problema e aí ela começa a falar só desse problema que é de fora o íntimo dela, a dor dela, de uma perda intensa. Então ela está fazendo exatamente esse caminho. Eu estou fechando muito no meu sofrimento, isso me faz empobrecer meus vínculos objetais. E aí, como é inversamente proporcional, de outras coisas, né? Essa parte vai ficando cada vez mais obscurecida, a percepção das outras coisas, e eu vou ficando cada vez mais forte. Mas eu sofri. Isso não faz parte do luto daí? Não. Não? Não faz parte de um caminho do luto que tem que ser rompido. O que é a aceitação do luto? Eu perdi. Então, o caminho do luto é uma... Ela fica num processo de explicar. No processo do luto doentio, o que ele fez? Está trazendo a pessoa que morreu para dentro e vivendo ela dentro. Numa situação, é como se isso tornasse ela viva. Então... E ao tornando ela viva, aprisiona ela junto com o morto. A oposição entre libido do ego e libido de objeto, percebe? Freud faz essa distinção, libido do ego e libido do objeto. Entra no lugar do conflito entre pulsões sexuais e pulsões egóicas, dado as dificuldades explicativas levantadas pelo investimento do ego pela libido. A dualidade pulsional era correspondente a uma oposição entre a exigência da sexualidade e a do ego. Mas, se o ego também é investido de libido, se também há sexualidade no ego, aí as coisas vão se complicar. Enquanto eu estou investindo fora, mas agora eu percebo que eu também tenho prazer dentro de mim. Então eu começo a fechar dentro de mim. É mais confortável. Eu não preciso mais de me expor fora, não preciso mais viver a relação objetal. Seria isso a masturbação que você estava falando? Isso, a masturbação onde eu não preciso do outro. Isso. Não precisa mais da revista pornográfica. É um menino que faz xixi. Vamos trazer isso em situações assim. O menino que faz xixi na cama, ele está fazendo exatamente isso. Ele está desistindo das relações objetais, onde é sofrida. Me lembro de uma pacientezinha que ela tinha esse problema de enurese. E quando começou a enurese? Foi quando meu pai voltou para casa. O pai morava no Nordeste, trabalhava na Petrobras, morava no Nordeste, e a mãe em Brasília. Então ela sempre ia no Nordeste, visitava o pai vinha, tinha as férias, aí o pai perdeu o emprego lá. Voltou para Brasília. Quando ele volta para Brasília já ensaiando procurar serviço fora. Você percebe que a relação conjugal está com algum problema. Por que agora ele volta, ele busca fora e não leva a esposa? Então começa a haver um problema nisso. A criança tem essa percepção de que ela é impotente na relação objetal, é desconfortável, porque ela começa a fazer xixi na cama. O que ela está resolvendo? Ela está resolvendo os problemas de forma anobjetal,
sem intermediação do outro, sem lidar com o sofrimento. Então ela começa a resolver o problema. O processo é de masturbação, mas na relação anobjetal. Orlando, eu vou voltar bastante, vou até pedir desculpa, mas essa questão de relação objetal e anobjetal ainda não ficou claro. Anobjetal é antes da construção de um objeto. É antes da criança ter a percepção de que existe um outro. Não é nem na fase da construção do outro na imagem especular. É na fase da estruturação do ego. Tá. Então a criança não nasce com ego. Então, e existe um momento que ela é o famoso come e dorme. Ela abre o olho para mamar e dorme. Então, objetal é antes desse ego, objetal é depois desse ego. Isso. A marca, aproximadamente até 2, 3 meses de vida, é o que a gente vai chamar de anobjetal. A criança não tem ego, ela não tem percepção do mundo externo. Ela acorda para mamar, ou porque tem cólica, e depois ela dorme. Então, aquela fase não existe mundo externo. Então é anobjetal. Então nessa fase ela chupa dedo, né? Nessa fase, só que ela não tem percepções do mundo. Depois de 2, 3 meses ela começa a sorrir, ela começa a tocar no seio, sentir a textura de alguma forma, ela começa a ter uma... Eu visitei agora meu sobrinho, eu visitei minha mãe, meu sobrinho estava lá, ele vai fazer 3 meses, e era interessante, minha irmã ficava na frente dele, ele olhava para ela e falava, você está apaixonado. Eu não quis estragar a graça da minha irmã, dizer que ele só estava apaixonado no seio que ela carregava. Né? Eu falei, não, ela está gostando. E ela vinha para cá e olhava. Ela vinha para cá e ele fazia assim. Para onde ela ia, ele não estava nem aí para todo mundo que estava ali. O objeto de desejo dele está na frente dele. Meu seio está indo embora. Meu seio está voltando. Meu seio está voltando. E com a seguinte percepção, você pega uma criança e brinca com ela está brincando. Você chega para a criança, esconde o objeto atrás de alguma coisa, ela chora, ela vive luto. Não está no campo de visão, não existe, morreu. Até que depois de 6 meses a criança pega e olha atrás. Mas antes dos 6 meses, ela não olha atrás, ela chora a perda. Quando o seio sai de perto dela, como ela está construindo o ego, saiu do alcance da visão, da percepção dos sentidos, deixou de existir de fato. Há um luto acontecendo. E aí depois ela vai perceber que as coisas voltam, mas ainda tem toda essa construção de que o mundo fora daqui, ele não existe. Fui na aula passada que estava falando das loucuras da infância, que eu até comentei que eu descobri que eu não era louco. Foi com vocês? Que a Shirley falou também que ela pensava assim, acho que foi. Foi, eu falei, acho que eu sou louca, que eu não lembro. Que era falar assim, será que o mundo existe? Pensamento de criança. O mundo existe? Foi a última aula. Foi. Nós estávamos eu, ela e a Milena. Foi assim, não teve cerveja, mas a gente ficou de fogo aqui, né? Não, ó, vocês perderam, pra mim, não é? Foi uma das melhores aulas. Todas são ótimas. Foi regada a chuva. Mas foi, nossa, porque assim, a discussão era essa, a discussão infantil. E quando eu li isso, eu falei, gente, então eu não sou louco. Porque eu tinha essa sensação, eu falei assim, o mundo existe porque eu existo? Ou na verdade, é tudo uma ilusão. Por exemplo, quando eu vejo a pessoa chegando, ela tem uma vida lá fora, ou ela só tem a vida no momento que ela está no meu campo de visão. Mas isso quando a gente tinha uma certa idade, né? Tinha Sim. 7, 8 anos. Que ele isso, falou, não, hoje se eu pensar nisso tem que me internar, né? Mas assim, só que isso é a matriz nossa. É a percepção de que o que os olhos veem, o coração sente. Mas o que os olhos veem, o coração não sente. E muitas vezes, os olhos só veem aquilo que os olhos querem ver. A nossa atenção é seletiva. A gente só enxerga o que quer enxergar. Voltamos à história do fantasma, né? Mas a gente está discutindo isso na outra aula, bem esse caminho. Só uma observação de uma dúvida que gerou. A masturbação e o não investimento objetal, né? Também não são, por óbvio, que parece no primeiro momento, que a masturbação, ou a maior parte da masturbação, deixe de ser deixe de ser um investimento objetal. Parece que quando olha na revista, ali está simbolicamente o objeto, a representação do objeto. Então a masturbação, dessa perspectiva, ela descaracteriza o autoerotismo. Exatamente. E mesmo se tire a revista, existe a mente. Existe daí o simbólico, todo o imaginário, exatamente, que é a mulher do trabalho, não sei quem, e isso descaracteriza o auto. Não é anobjetal. Exatamente. Perfeito. Então Perfeito. preciso talvez
com muita calma, casos muito específicos, Exato. para poder identificar que não é, que é autoerotismo. Exato. São casos... É porque quando a gente fala de autoerotismo, se a gente carregar o sentido senso comum, é toda vez que a pessoa se autoerotiza. Mas se eu preciso desse gancho simbólico, não é uma autoerotização. A autoerotização é eu não preciso de nada. O indivíduo simplesmente faz e pronto, independente do outro. O que parece ser mais... Só busca o prazer dele. Parece ser mais difícil de ter ocorrências. Mas, às vezes, exceto nos processos de psicose. Em processos psicóticos, você vai... em processos psicóticos, o louco pode se masturbar não porque ele está erotizado, não porque ele viu alguma coisa ou está vendo alguma coisa. Pelo simples contato com o corpo dele. E mais nada. Não há o simbólico acontecendo, não há a busca do outro. Tá. E Nem diferente... na imaginação, nem na cabeça. Não, ele não precisa. Quando está na imaginação, você está buscando no outro. Sim, porque o outro é simbólico, mas há uma busca do outro. É Talvez mulher, por N motivo. Que veio, a mulher. Lembra do paciente que eu comentei para vocês que ele estava há 10 anos, acho que eu comentei também com essa turma, há 10 anos não fazia sexo. Um caso de homoafetividade, na verdade não é de homoafetividade, ele é de homossexualidade, e para a gente, no nosso encontro de sábado, a discussão vai ser sobre isso. E ele fala assim, a vida sexual dele era de masturbação. Então, só essa era a vida sexual. Era analobjetal de forma alguma, porque ele via revistas, ele assistia filmes, ele tinha uma vida, socialmente falando, sozinha, onde ele buscava o outro de alguma forma. Então, se a gente disser que essa vida é uma vida analobjetal, não é. O que seria uma vida sexual analobjetal? Ele não precisa do outro. Ele se basta a si mesmo numa construção de si mesmo. Não precisa de estímulo. Não, nenhuma. Externo. De estímulo externo nenhum. Ele não precisa, é automático. E é automático. É a história do chupar o dedo. Então, quando a criança chupa o dedo, eu tenho que entender. Ela chupa o dedo para buscar um conforto do seio, ou é algo automático, onde simplesmente ela se fecha. É um curto-circuito fechado em si mesmo. Você falou de chupar o dedo ver na cabeça. O tanto de criança grande que tá chupando chupeta. Mas então aquele seu pacientezinho de 16 anos... Então o seu paciente de 16 anos também não precisa de estímulo externo? Não, ele não precisava. Ele era anobjetal. Sim, é por isso que o vínculo era anobjetal. É igual, é um coçar. Uma pessoa que coça, começa a se ferir. Já viu um cachorro? O cachorro faz isso, começa a lamber, começa a sair sangue. Mas se a gente buscar mas o que ele está buscando? A si mesmo. A relação, o cachorro não passa pelo mundo nosso, simbólico, mas a relação seria a mesma. A masturbação feminina, mais das vezes, e até no nível da especulação mesmo, não é tão carregado quanto a masturbação masculina desse simbólico. Mas há um motivo. Às vezes ocorre de não estar a fantasia, não estar não é o objetal ali, a figura do masculino, imaginando isso ou aquilo. Comumente se dá de forma muito mais espontânea e voltada muito mais para si do que a masturbação masculina. A masturbação feminina não é vista, isso está até no material que a gente vai discutir no sábado também. Ela não é vista da mesma forma da masculina, porque ela carrega exatamente... Não é uma afirmação. Você quer que explica? Você quer que alguém fale o depoimento? Ela carrega a raiva do pai e a raiva da mãe. O homem não. A mulher o quê? A mulher, ela apaga e ela não é tão vinculada. É Freud. Vai desculpar, hein? Na hora de sábado, a discussão é isso. Ele tinha cheirado uma carreirinha? Não. É porque o que acontece? Vai tirar a cocaína, né? Então, ele chegou 2 fileiras esse dia. A discussão toda que é trazida dentro disso é porque, por exemplo, a menina até 3 meses, entre
sexualidade, né? É outro assunto, mas assim, só para não ficar tão sem Ó o que você resposta. fez, viu? Mas aí, o pior é que ele é o da turma de sábado, que vai assistir a aula. Vocês vão ter que vir para a aula de sábado. Mas assim... Nós vamos para sábado agora. O que Freud coloca é que a criança, que a menina, ela se decepciona, porque ela esperava ter um pênis, e ela se decepciona ao perceber que a mãe não tem, então ela não terá. Então ela se revolta contra o órgão genital da mãe, e é por isso ela evita tocá-lo. E aí é por isso que a busca da masturbação feminina não é tão intensa, não é que as mulheres não se masturbam. É porque a forma como a busca da masturbação para a mulher é muito inferior à forma como os meninos se masturbam. O menino adolescente se masturba muito, isso sim, mas e as meninas não. Ufa! É nesse sentido. Não, a minha careta pra você foi em relação à questão dessa coisa do simbólico. Que tudo bem em relação, por exemplo, com revista, essas coisas, mas a mulher, ela tem a imaginação. Não é nesse sentido. O que eu entendi que ele está colocando é a forma como a diferença que existe da busca da masturbação anobjetal e objetal do menino, diferente da menina que talvez não faça esse vínculo. É o que eu coloquei. Na verdade, a masturbação feminina ela vai para um outro viés. Ela acontece num outro formato. E ela não é tão intensa quanto no mundo dos homens, porque existe toda uma mágoa, entre aspas, né, freudiana, né, há outros psicanalistas que contestam quando Freud coloca isso, na questão da castração, de se verem castradas. Então, o órgão genital feminino acaba sendo deixado de lado, diferente do órgão sexual masculino, onde o homem totemiza ele passa a ser uma coisa, tem que mostrar, tem que ser grande, aquela coisa toda, e a mulher já caminha para um outro caminho. Não trago a versão pós-revolução sexual, estamos falando de uma construção de uma psicossexualidade, que eu já vi aqui a socióloga fechando a cara. Certo? Mas aguardem esse assunto, porque vai entrar a questão da masturbação na aula sobre sexualidade. No caso de um paciente que não sentia mais atração sexual pela mulher dele, porque ela não era mais tão feminina, como o passado dele. Quem? O paciente dele. Talvez. Aí eu perguntei assim, mas o que é ser feminina pra você? Aí ele falou assim, quando ela tinha cabelo longo, quando ela estava maquiada, quando ela tinha cintura fina, andava bem vestida. Aí, tipo, então. Aí eu peguei e falei assim, vê que todas as características se desprendem do fato de ser mulher, são coisas que são construídas fora, tipo um cabelo, uma maquiagem, uma roupa, um corpo. Tipo, se a gente for separando, são coisas que... Aí, mas tipo, ele ainda ficou nesse problema que o caso dele era, ele só conseguia sentir tesão quando ele pensava em ex-namoradas. Pensava em ex-namoradas. Tipo, enquanto estava no relacionamento com a pessoa, não sentia nada. Aí depois que o namoro acabava, ele conhecia uma próxima, aí ele ficava sempre pensando naquela ex. Na que perdeu. Fez isso umas 4 E essa que perdeu, será que ela carregava a questão da mãe que agora é o corpo de mãe? Não entendi. Será que a que se tornava mulher dele começava a adquirir a estética de mãe e não de mulher? Quer dizer, será que não havia esse tabu dele? Isso é que me vê agora, essa possibilidade. Porque, por exemplo, agora ele deixa essa mãe, né, essa mulher, que não está mais com cintura fina, não está mais... E é mãe, então agora ele procura uma outra que não é mãe, é menina. Ele carregou o simbólico disso. Que é mais ou menos o caso do pai da Ana O, que se casa com uma mulher de cabaré, e no momento que ela engravida, ele a vê como mãe, matrona, santa, não toca mais no corpo dela, né? E aí ele continua buscando outras mulheres do cabaré, né? E a Ana O acaba tendo problema por conta disso. Mas como acontece que eu já, com alguns homens que vão para prostíbulo, acabam conhecendo... Para procurar uma mulher, porque aí depois vê uma casa, mãe não vai continuar procurando. Eu já trabalhei isso, questão como se o sexo não entrasse dentro de casa, como se a casa fosse uma coisa sagrada. Exato. E vem essa herança de que o sexo é sujo, né? Como se sendo sujo não pode entrar em casa. Perfeito. Freud trabalha um tema que o texto é mão no pênis.
O homem não conseguia ejacular numa relação sexual normal. Ele precisava se masturbar. E aí ele começa a trazer essa discussão do porquê que só quando havia a mão no pênis é que de fato ele se permitia ejacular. E aí ele passou a ter um problema de gravidez, né? Porque ele não conseguia engravidar a mulher. Eram coito interruptos. Então fazia sexo, fazia e não acontecia nada. Então ele precisava tirar para chegar ao orgasmo. E Freud tem essa discussão sobre a questão da sexualidade, da genitalidade, do tocar no genital. Aquela sociedade vitoriana era pior ainda. Mas essa observação é interessante. Eu tô com mais Ele chegou a algum local? Houve um avanço na parte dele, na clínica? Não, eu ia falar que eu tô com mais de uma paciente. Por que eu estranhei quando você falou que sempre procura a mãe? Porque eu tô com mais de uma paciente que não tem relação sexual com o marido, tá? Porque o marido não quer, o marido rejeita, nanana. E ela sempre fala assim, essa sensação que eu tenho com a sua filha. Por isso que eu fiquei... Quê? A sensação que ela tem é que ela é a filha? Aham. E não, é mais de uma. Sim, mas Como a mais de sensação uma? é porque ela é rejeitada pelo pai, né? Tem mais de uma paciente que tá com a mesma quadro, a mesma coisa. Meu marido não quer ter relação sexual comigo. Não quer, não faz. Mas casa direito com o que ele está falando. Não, casa, na verdade, a proposta que eu coloquei é se via como a mãe, né? É, que daí ela fala assim, ele cuida de mim como o meu pai. Nos dois. Mas eu acho que nessa ilustração dá tranquilo para perceber que existe... O pai não vê a filha como mulher. O marido. E ela não se sente vista como mulher por esse marido. É nesse sentido, né? Então, mas é a visão dela, não é como ela sente o desejo pelo marido. Ai, mas eu acho que em casamento hoje, a maioria que eu converso, 80% é isso daí. Então ela tá falando. A maioria. É homem que não quer. De ver a mulher como mãe, né? O marido sempre trata a mulher dá tudo, como mãe do como filha, na então? hora do desejo mesmo. Em vez de você dela. ver a sua mulher como parceira, como mulher, você vê ela como mãe do seu filho. Isso é a visão do homem. É, a visão do homem. Do paciente do Alex. No meu caso não. O que está sendo interessante é que nós estamos pegando dois recortes. As duas visões. O terapeuta do homem e o terapeuta da mulher. Isso. Como ela Isso, se vê. no caso, ele que não quer ter com a mulher. Ele não quer ter com a mulher. No meu caso, a mulher quer ter com o homem que não quer ter com ela. Mas é a mesma coisa, o caso é o mesmo. É igual. O caso é igual. Só que ele se abriu com ele, contando o que quer, que não quer desejo. É o marido da sua paciente. Quando vê, tá com o marido Tá com o marido Agora vocês percebem como é conveniente? Por exemplo, no momento em que eu consigo, eu mulher, consigo fazer a visão de que eu vejo o meu marido como meu pai, isso me dá subsídio para eu não desistir dessa relação, para aceitá-la. Me torna infeliz, o prazer não acontece, mas eu aceito essa relação. E quando você não vê? Eu acho que é uma... Não, mas se não vê, sofre. Eles estão falando, esse recurso é uma saída. Não deixa de sofrer, continua sofrendo. Como o recurso do seu paciente é uma saída no sentido de que ele busca mulher na outra, então ele consegue manter a sexualidade vinculada à mãe, a mãe da esposa, a mãe dos filhos dele, né? Intocada. Só que é um sofrimento, e aqui também é um sofrimento. Mas as relações se mantêm. Doentias, né? Mas se mantêm. O ser humano é doente demais, sofre tanto, né? Sofre coisas tão desproporcionais. Mas tudo está ligado a esse narcisismo. Eu vi que vocês mexeram, só ver o nosso horáriozinho. Nós temos, na verdade, estouramos, mas dá para a gente avançar pelo menos só para a gente fechar. 10 e 15. O que é esse idioma desse celular aqui? Gente, para a gente compreender isso aqui. Essa parte 2, né? Melhor deixar a parte 2. A divisão do ego? Não, a gente está na divisão do ego. Não é a parte 2, né? É É a parte 2? Eu gosto de fazer em lugares que... Prosseguimos então ainda nesse texto semana que vem? Se você conseguir, precisa trazer. Daí eu trago. Quantas apostilas eu preciso trazer, só para eu saber? 1, 2, 3. 3 apostilas? Todos os demais têm? Não,
Não. Marcos, você vem semana que A vem? Tati não tem tarde. Não, a Tati também Então, a não. Tati não tem 4. Na quinta-feira que vem. Olha, gostei desse Certo? convite. Então, nós só para saber quantos eu vou ter que Ela tá imprimir. com azul também. 5. Isso. 5 Eu vou só? ter que Certeza? colocar Eu trago umas 2 a mais para garantir. Tá com a maquininha, né? O que você achou? Certo, gente? Lindo, né? Certo? E nada